A minha filha mais velha, ela, uma ocasião, quando estava com 21, 22 anos, ela me disse assim: pai, eu gostaria de ser comissária de bordo de empresas aéreas. Traduzindo do passado, a gente chamava de aeromoça. E ela disse: mas o problema é que aqui no Espírito Santo não tem escola de formação para comissários de bordo. A escola mais próxima que temos é no Rio de Janeiro ou São Paulo. Tirando os cursos, além dos cursos da escola, que ela teria que frequentar por 6 meses, acredito, 1 ano, é um curso técnico, teríamos ainda que arcar com a hospedagem dela, a moradia, e além de uma filha de 20 e poucos anos exposta a risco. Exposta a risco, porque a gente teria condição financeira de colocá-la num local seguro, um local bem localizado, no Rio de Janeiro, teria que ser na periferia, e ela ficaria exposta a risco, e ficaria também caro o curso. Mas mesmo assim, a gente que é pai, quem é pai sabe disso, a gente que é pai, a gente quer ver o filho encaminhado. Então eu fiquei pensando, puxa, se é isso que ela quer, se é isso que ela deseja, se é essa carreira profissional que ela deseja, eu vou fazer de tudo para que ela possa fazer o curso. Se for o caso, vendo o carro ou pego um empréstimo no banco, para que ela possa fazer esse bendito curso. Porém, me veio a seguinte dúvida: será que é isso mesmo que ela quer? E se eu estiver gastando dinheiro à toa? E se eu estiver dando uma arma para ela própria se destruir? Porque na cidade grande, tudo fácil, acesso a tudo, ela vai ter toda a oportunidade de se perder. A gente vê muitas vezes jovens atropelando pessoas com automóveis com alta velocidade, automóveis que foram presenteados pelo próprio pai. Na estrada Fundão para Ibiraçu, um jovem de 15 anos bateu, matou 3 pessoas e ele também desencarnou. 15 anos. Automóvel do pai. Motociclistas que cometem verdadeiros suicídios, com motos violentas, com cano de descarga envenenado, motocicletas que foram presenteadas muitas vezes no Natal pelos pais. Estivemos nos Estados Unidos fazendo um ciclo de palestras de lançamento do nosso livro em 5 estados diferentes: Nova York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut e Houston, Texas. Connecticut foi onde aconteceu aquele massacre de 23 crianças, que foi noticiado no mundo inteiro. O dia que eu fiz palestra, na noite anterior, o presidente Obama esteve lá e fez um discurso belíssimo, que fez todo mundo chorar. Aquele jovem aprendeu tiro ao alvo com a mãe desde os 14 anos. A mesma mãe que o ensinou a atirar fez com que ele atirasse em 23 pessoas, atirasse nela mesma e atirasse nele mesmo. Então são companheiros que merecem as nossas preces, porque você imagina o processo de culpa que essa mãe está envolvida nesse momento, de saber que o presente dela foi um instrumento de morte do filho. Então, em meio a tantas reflexões, eu fiquei pensando: será que eu deveria pagar esse curso para minha filha? Por outro lado, e se esse for o sonho dela? Se ela estiver realmente convicta de que ela quer? Porque se ela quer isso mesmo,
nada vai atrair a atenção dela. E ela vai fazer um bom curso, será uma comissária de bordo, e quem sabe, numa dessas viagens que faço pelo mundo afora, divulgando o espiritismo, eu não venha a cruzar com ela. E ela própria passar e dizer: Senhor, o senhor deseja um cafezinho? E a minha própria filha. Será uma alegria muito grande para mim. Mas o que fazer? As mulheres são muito boas conselheiras. A minha esposa, em especial, gosto muito de ouvi-la em momentos que eu tenho dúvida. E conversando com ela que não é mãe da minha filha, porque essa filha é filha do primeiro casamento. Eu sou casado há 21 anos com a minha esposa, mas quando a minha ex-esposa foi embora de casa, deixando a filha comigo, minha filha tinha só 3 anos. Então, mais um ano que ela passou comigo e com as avós, depois o resto da vida foi com a minha atual esposa, com a madrasta. Então fui conversar com a minha esposa, falando para ela da minha angústia. Eu queria atender ao pedido da filha, mas ao mesmo tempo também gostaria de saber se estava fazendo a coisa certa. E como saber? Aí ela disse: é simples, deixa ela insistir, perceba a convicção dela no que ela quer. Se ela insistir, bater o pé, insistir mesmo, com muita vontade, aí você atende. E ela não insistiu, e eu não atendi. A vida funciona assim. Precisamos ter convicção no que queremos. Assim também Deus faz conosco. Todas as nossas orações são atendidas quando a gente faz com convicção. Porque se eu, que sou um pai imperfeito, tenho vontade de atender ao pedido, aliás, a todos os pedidos dos meus filhos, imagine Deus, que é perfeito, que é nosso Pai, como nos apresentou Jesus, que nos ama. Então Deus atende a todos os nossos pedidos, só que é necessário convicção. Será que a gente quer mesmo? Quanta coisa que a gente queria há 3 meses atrás que a gente não quer saber mais. Muitas vezes nos comportamos como adolescentes. Eu me lembro da minha cunhada, quando ela tinha 13 anos, 14 anos, e ela se apaixonou pelo vizinho. E ela ficava suspirando pelos 4 cantos, escrevendo o nome do rapaz no caderninho dela, no corpo, escrevia na sola do pé, porque quando você escreve o nome do rapaz na sola do pé, ele vai ficar no seu pé. Essas crenças, né? Quando o rapaz passava, ela suspirava. Mas o rapaz não dava bola para ela, era um amor platônico, um amor só dela, que é amor de adolescente. Até que ela foi desenvolvendo. Aquela menina foi se tornando uma bela mulher, e o vizinho descobriu ela. 6 meses depois dessa paixão, o vizinho a descobriu, procurou-a, e ela disse: Deus me livre, esse camarada esquisito, não quis nem saber dele. A paixão já havia passado. Então nós temos essas paixões que passam. A gente quer uma coisa, mas às vezes não quer, porque passa. Então é necessário que a gente saiba o que nós queremos da vida. É necessário uma objetividade do que nós queremos. Nós estamos findando um ano, termina amanhã o ano. Teremos um ano novo. Esses são momentos de reflexão, de análise do que nós fizemos, mas também de sonhos, de ideais para o ano vindouro. Allan Kardec, na questão 919, pergunta aos espíritos superiores: qual o meio prático e eficaz que tem o espírito de vencer as suas dificuldades numa mesma existência? E a resposta do Espírito de Santo Agostinho é a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo.
E é o que nós fazemos na doutrina espírita. A doutrina espírita é uma filosofia belíssima, que nos coloca em viagem para dentro de nós mesmos. E Allan Kardec então pergunta a Santo Agostinho: mas essa frase é conhecida, é a frase de Sócrates, que ele encontrou no oráculo de Delfos, 500 anos antes de Cristo. Mas como conhecer a si mesmo? E aí o Espírito responde: fazei como eu fazia quando estava encarnado. Todos os dias eu passava uma revista e perguntava a mim mesmo o que houvera feito na noite anterior, no dia anterior, se houvera ofendido alguém, se estava magoado com outro, se alguém tinha algum motivo para reclamar de mim. E após refletir, tomava as decisões. Se alguém havia tido alguma coisa para reclamar de mim, eu ia pedir desculpas ou reparar o erro. Se eu estava magoado com alguém, buscaria o perdão, a perdoar o outro. E assim então eu terminei a minha existência. Santo Agostinho era um monge, tinha uma disciplina militar necessária para espíritos superiores. É só a gente lembrar de Francisco Cândido Xavier, quando no seu encontro com o mentor espiritual Emmanuel lhe diz: Chico, para trabalhar comigo são necessárias 3 exigências, 3 coisas. Ele disse: quais? Qual a primeira? Ele disse: disciplina. Você precisa ter disciplina para trabalhar comigo. E Chico, olhando para ele, disse: muito bem, eu acho que sou uma pessoa disciplinada. Qual é a segunda? Ele disse: disciplina. Ele então começou a refletir: será que ele era realmente disciplinado? E aí ele disse: e qual é a terceira? Disciplina. Parece redundante, a mesma palavra 3 vezes, mas na verdade Emmanuel queria dizer para Chico: disciplina mental, disciplina sentimental e disciplina nas ações. Não é fácil. Eu tenho disciplina nas ações, eu tenho disciplina mental, mas eu não tenho disciplina sentimental. Estou agora fazendo um tratamento de estômago, porque sou ansioso com essa minha vida tumultuada de 2012, que em 2013 será ainda maior, se Deus quiser. Eu acabei não sabendo lidar muito com isso e acabei pegando um problema de estômago, uma pequena úlcera que estou sendo tratado, e espero que resolva. Embora, se eu não resolver, tenho consciência, se eu não resolver a causa, o efeito só não adianta. Eu vou tomar medicamento para o efeito, mas esse medicamento não resolve a causa. A causa está aqui, na minha ansiedade, na minha inquietação, na minha falta de disciplina mental. Então, quando Emmanuel falava com o Chico, ele tinha razão. Quando a gente pega o livro Há 2000 anos, ou Paulo Estevão, que é uma maravilha, os romances belíssimos. Hoje a doutrina espírita tem um manancial de romances, de obras extraordinário. Eu que viajo o mundo todo, desafio isso. Essa palestra vai para a internet. Eu desafio isso a qualquer pessoa que me encontre uma filosofia que tenha mais títulos publicados que o Espiritismo. Não é filosofia do Brasil, não, do mundo. Só Chico Xavier publicou 412 títulos diferentes. Divaldo Franco já está na casa dos 200. Raul Teixeira na casa dos 100. E centenas de milhares de anônimos. Eu mesmo tenho 5 aliás, publicados. 2 que devem sair esse ano. Um já está na editora e um mediúnico.
chamado Inquietações, talvez tenha a ver comigo, porque eu sou inquieto. Inquietações, que é um livro mediúnico, livro psicológico, que deve sair até julho, para ser lançado na Europa. Então, é muito livro para a gente pesquisar, então não temos que reclamar. Nós estamos em Guarapari, com a nossa feira do livro espírita, que o pessoal chama de livraria itinerante. Quem for para Guarapari, fica no Beco da Fome, todo mundo sabe, Beco da Fome é muito conhecido. Beco da Fome não é porque tem gente com fome não, aliás, porque tem muito restaurante. Você está com fome, você vai para lá, Beco da Fome. E aí, em frente àqueles belos restaurantes, está lá a Feira do Livro Espírita, mais de 1000 títulos diferentes. Então, a gente fica doido, tanto título, mais de 1000 títulos. Então nós vamos vendo que é uma doutrina com muito conteúdo, com muito conhecimento, e aí a gente não tem o que reclamar de conteúdo. Então Allan Kardec pergunta a Santo Agostinho: como conhecer a si mesmo? Mas Santo Agostinho tinha essa disciplina militar do Chico Xavier, que fazia essas meditações diárias, que nós deveríamos também. Mas já que a gente não consegue, claro, vocês conseguem, quem não consegue sou eu. Já que eu não consigo fazer diariamente, eu procuro fazer uma vez por ano. Amanhã eu não faço palestra, eu não faço nada. Fico 4 a 5 horas meditando sobre as minhas ações em 2012. O que é que eu me arrependi de ter feito? Não adianta chorar sobre o leite derramado, mas primeiro eu tenho que saber o que eu me arrependi. Olha, isso aqui eu não gostaria, tem coisas que eu não gostaria de ter feito. Anota. Que é para evitar fazer de novo. Não é para não fazer de novo, porque às vezes não depende da gente. Ah, o Humberto me convidou para tomar um café na casa dele e eu não fui. Ah, que arrependimento, porque o lanche da casa do Humberto é uma delícia. Então vou anotar, para eu lembrar que a próxima vez não vou esquecer. Né? Então essas coisas, sabe? Você não ligou para o amigo no dia do aniversário dele, você deu uma resposta para alguém, você não deu tanto valor aos seus pais. Meus pais são de ouro, imaginem vocês. Eu fiquei 15 dias, 17 dias nos Estados Unidos, 15 dias de palestra, 15 palestras, todo dia. Enquanto isso, o pau estava quebrando lá na casa espírita, literalmente. Pedreiro trabalhando, quebra-quebra, material, aquele corre-corre, meu pai acompanhando pessoalmente, parou a obra da casa dele para a casa espírita. Minha mãe nesse momento está lá, agora na parte da manhã, montando o bazar, que é para quando a gente inaugurar hoje à tarde, o pessoal ir comprar alguma coisa para ajudar nas despesas que a gente gastou. Então, será que eu dei atenção suficiente a essas duas criaturas maravilhosas que abriram mão do seu conforto pessoal para me trazer ao mundo? Eu e mais 6, porque eles têm 7 filhos. Será que eu tenho dado atenção adequada à minha esposa, essa companheira leal que está comigo há 21 anos? É difícil ser esposa de palestrante. Mês de julho eu fico 15 dias fora, agora em dezembro fiquei mais 15. Um final de semana sim, outro não, eu sempre estou viajando para fora do estado. E ela está ali firme, fiel, me ajudando, cuidando dos filhos, os 3 dela, mais a filha adotiva, mais a filha do primeiro casamento. Será que eu tenho dado atenção adequada aos filhos, aos adolescentes, ao meu filho adolescente, ao que está na universidade, a caçulinha que está com 12 anos, a que está casada, a que vai casar agora? Que lá em casa, graças a Deus, a data é 25. Ele completou 25 anos, casou. Se não casou, bem. Se não casou, amém. Porque ele vai caçar o seu rumo, vai desocupando a casa. Você casou, você vai morar com a sua mulher, com o seu marido. Você não casou, vai morar sozinho. Desocupa o espaço que eu preciso dele. Porque senão você não aguenta. Imagina, eu tenho 5 filhos, eu carregando 5 marmanjão nas costas. Porque eles vão crescendo e vão perdendo a noção. E comem mais quando crescem também. Né? Imagina aquele marmanjão de 40 anos, mamãe, meu sorvete está no congelador. Não, ele que vai tomar sorvete na casa dele. E eu vou lá na casa de convidado. Se ele quiser na minha casa passear de domingo,
Vai ser um prazer. Acabou o domingo, ele vai embora e eu só vejo ele na semana seguinte. Como acontece na minha sogra. Todo domingo nós estamos na casa da minha sogra. Eu e meus 5 filhos e a minha esposa. Ela tem um prazer, ela tem 2 prazeres. Quando a gente chega, quando a gente sai. Né? Coitada, só ela e o filho. E aí de repente chega aquela patota já invadindo. O Vitor Hugo, parece que ele ficou a semana inteira sem comer. Ele já chega caçando comigo. Vó, onde é que está a comida? Tem iogurte da geladeira? Vó, tem sorvete? O menino parece que não come em casa. Então, a tadinha da minha sogra, né? Todo domingo é esse sofrimento. Faz aquele panelão de comida. Mas aí é 2 prazeres. O prazer que é quando a gente chega e o prazer quando a gente desocupa o ambiente. Então, mais ou menos será a mesma coisa comigo. Mas no domingo, agora segunda a sábado, cada um na sua casa. Que Deus os abençoe, né? Então, é momento da gente fazer a reflexão sobre o nosso 2012. A gente parar, meditar, agradecer a Jesus pelas aquisições, pela saúde. Meu pai quase desencarnou esse ano. Ele teve um problema de saúde que ninguém encontrava. A suspeita desde câncer de próstata a câncer no estômago. Foi feita a cirurgia no Hospital CIAS da Unimed, que aliás é um tratamento, nossa, que tratamento de qualidade, viu gente? A gente tem que elogiar, porque a gente critica muito a saúde no Espírito Santo, a gente esquece de elogiar quando acertam. Então aquele lá da Leitão da Silva, aquela Unimed lá, foi para UTI e tudo mais, abriu daqui até aqui, assim, igual um porco abriu pelo meio. Quase que não tem nem cicatriz mais. Nem parece que há 2 meses atrás ele passou por isso. Quer dizer, aquele homem que foi aberto no meio, fora, estava lá comandando os pedreiros, lá orientando, faz isso, aquilo, outro, e compra material, e vai lá, e paga para o pedreiro, e vai atrás disso, daquilo, outro. Ele que acompanhou. Então, só de vê-lo de pé, com saúde, caramba, isso não tem dinheiro que paga. Então, é momento de agradecer, é momento de refletir. Mas como nós somos pidões, já um erro de nascimento, a gente também é momento de refletir sobre 2013, de planejar 2013. Eu faço o seguinte, como é que eu faço? Na minha agenda, amanhã eu vou fazer isso. No dia 31 de dezembro de 2013, no local da agenda, eu não dou palestra nesse dia, eu vou anotar tudo que eu desejo para 2013. Eu separo didaticamente assim, no campo familiar, o que é que eu quero para 2013? Mesmo que seja coisa dos outros, por exemplo, casamento do filho para desocupar. Tem uma filha que vai casar em 2013, vou dizer, casamento da Viviane. Eu vou colocar lá, que é para os espíritos saber que eu desejo que a Viviane case. Mas casamento significa desocupar a casa. Se ela não casar, mas ela foi embora, já está bom demais. Casamento da Viviane ou desocupar a casa. Hein? Não tem isso mais não. Minha esposa falou isso. Não, mas ela depois que casar, se separar, fica lá com os filhos. Eu até ajudo a pagar aluguel lá. Entendeu? Então, não. Então, vou anotar lá, casamento da Viviane, né? A entrada, a aprovação do Vitor Hugo no vestibular, que esse ano, 2013, ele vai fazer o 3º ano. E vou anotando do ponto de vista familiar. Um maior carinho na Ana Luísa, que ela está entrando na adolescência, está com 12 anos agora. E eu vou anotando ali, no campo familiar. Mais tempo com meus pais, maior atenção aos meus irmãos, essa correria. Eu não tenho dado muita atenção a eles. Vou anotando lá, todo dia 31 de dezembro. Vou anotar, por exemplo, na casa espírita, iniciar um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Um exemplo, fazer visita aos enfermos em hospitais públicos e em domicílio. E eu vou anotando que eu quero também do ponto de vista como espírita, como palestrante, como profissional, fazer uma pós-graduação ou apresentar trabalho em congressos. Eu vou anotando tudinho e fecho. E sabe quando que eu vou abrir isso? Só no dia 31 de dezembro. Faço isso de propósito. Não é proibido abrir, não. Eu me disciplino para não abrir. Por quê?
Amanhã eu vou abrir 31 de dezembro de 2012. E aí eu vou avaliar quais foram as minhas conquistas. E sabe qual é a minha surpresa nos últimos anos? 80% para cima acontece. É incrível. Até financeiro. Até trocar de carro eu coloco lá. Eu vou trocar de carro. Só não coloco ganhar na Mega Sena porque eu não jogo. Também não pode ter coisa impossível. Para eu ganhar na Mega Sena, só se o cara fizer o bilhete e colocar debaixo da minha porta e o bilhete for sorteado. É querer demais. Então, como eu não jogo, né? Eu como espírita não gosto de jogo de azar, então não vou ganhar na Mega Sena. Mas se não, eu colocaria lá ganhar na Mega Sena, mas não posso pôr que eu não jogo. Então eu ponho tudo. E aí 80% acontece. Vamos imaginar a nossa vida para 2013 como se nós fôssemos jantar. Imagine, Humberto vai fazer uma média gigantesca com a Marília, os casais aqui que estão, tem mais um casal ali atrás, e aí vai levá-la, e quem é casado também, vai levá-la para jantar fora. Marília, jantar fora, aonde? A Marília fala. Aí o Humberto fala, no restaurante mais caro de Vitória. Não é no fundo do quintal, não. Porque em casa eu falava com a minha mulher assim, hoje nós vamos jantar fora. Diz, qual é o restaurante? No quintal. A gente colocava a mesa lá, uma barraquinha daquela de praia, eu e as crianças, e aí a gente jantava fora. Não é isso. É jantar no restaurante. E aí no restaurante mais chique. A Marisa vai lá igual uma rainha, né? Bota aquele vestido longo, toda maquiada. Ela já é bonita. Com maquiagem, então, um Beco olhava e falava, meu Deus, eu não sabia que eu era casado com essa belezura, né? E a Marisa vai olhar para o Humberto todo engravatado. Eu não imagino o Humberto engravatado, mas vamos lá. E aí a Marisa diz, nossa, o Humberto tá lindo, tá parecendo um galã de cinema. E vão os dois jantar, só os dois, sem filho, sem netos, só os dois. E aí chega lá, os dois sentam na mesa, o Humberto vai, puxa a cadeira para a Marisa sentar, ela senta, ele ajeita, ele senta também, e aí vem o garçom. Qual é a primeira atitude do garçom? Hein, gente, vamos lá. Qual é a primeira? Chamou o Humberto de doutor. Sim, chamou o Humberto de doutor, isso, que é para garantir a gorjeta, está bem arrumado, tem dinheiro. Depois que chamam Humberto, como é que é seu nome? Ramiro. O Humberto e o Ramiro de doutores, depois disso. Exatamente. Mas depois disso, qual é a próxima atitude do garçom? O que deseja? O que deseja? Mas quando ele oferece o cardápio. Para que serve o cardápio? Para vocês escolherem o cardápio. A vida, gente, é o garçom. O cardápio está aqui. Nós temos 365 dias para viver. E o cardápio está na nossa frente. Somos nós quem escolhemos. O preço a própria vida oferece ao longo das realizações. Porque na vida, na maioria das vezes, nós pagamos adiantados. Já estamos com crédito. A vida vai oferecer. Nós merecemos muito mais do que nós imaginamos. Existe uma baixa autoestima. Tem pessoas que falam assim, como é que você está? Estou muito melhor do que mereço. Então não merece nada. Só de ter essa baixa autoestima, ninguém merece. Então, nós merecemos, às vezes, muito mais do que a gente tem. O Pai do Céu quer nos dar, mas Ele não sabe o que a gente quer. Ele não pode querer para nós. Sabe por quê? Por causa do nosso livre-arbítrio. Por causa do mérito que teremos pelas nossas conquistas. Provavelmente eu diria assim ao Pai do Céu, ano passado, eu quero dar palestra na Europa em julho. E ele pensou, você quer mesmo, Luiz? E se você mudar de ideia? Tem certeza que você quer? Ele disse, tenho. Pronto, então vai. Mas não tem dinheiro? Se preocupa não que as coisas se acertam e vai encaminhando. Pai do Céu, nós queremos construir a nossa sede própria. Você quer mesmo? Nós estamos querendo, nós e o povo lá da sociedade.
Mas o negócio é que lá é caro, terreno em Guarapari é caro. Onde eu vou arranjar 80 mil? Se tivesse 80 mil, hoje eu casava de novo. Com a mesma mulher, viu, gente? Casava de novo, porque 80 mil é muito dinheiro. Nem passa na minha cabeça ter aquele monte de nota de 100. Seria 10 notas de 100 dá 1.000. Seria 10 dá 1.000. São 80 mil. 80 vezes 10, 800 notas de 100. Nenhum eu pego na mão, imagina. Você tem 800 notas de 100, não tem como. Mas Deus concede. De repente chega uma pessoa e fala: eu gostaria de contribuir para construir a nova sede. Eu tenho 50 mil, serve? Não é lá muita coisa, não. E eu aprendi com o Chico Xavier: quando receber uma coisa com a mão, a outra está aberta para entrar por essa e sair por essa. Então eu disse a ela: o seu dinheiro é bem-vindo, mas guarda ele. Guarda ele, já é meu, só vou pedir para você guardar. Guarda ele. Quando a gente adquirir o terreno, eu te chamo. Aí chamei ela. Ela disse: eu disse, você paga direto a moça? Eu disse: não, eu faço questão de colocar no nome da sociedade. Aí colocou na conta da casa, e entrou o dinheiro, e já saiu 2 checão. O cheque do terreno e o cheque da comissão do corretor que ele pediu para separar. Enfim, os 50 mil entrou e saiu. Nem sei se tem CPMF, se tiver já era, porque foi calculado certinho. Então, o que a gente quer, o Pai do Céu oferece. Pensemos nisso. O cardápio está na nossa frente. Não pensamos só em coisas materiais, não. As mulheres podem pensar numa lipo. Minha esposa, por exemplo, tem vontade de fazer uma lipo, mas ela não tem tanta vontade. Quer dizer, ela fala: lipo dói muito, é uma violência. Está vendo? Não sabe o que é com convicção. Ele diz: se você quiser convicção, fala: eu quero uma lipo, eu quero colocar silicone, e queira mesmo, que você vai conseguir. Não sou eu que vou dar, é Deus, porque eu tenho dinheiro para isso. Mas Deus vai te dar. Agora você tem que querer. Ela fala que quer, mas ela fala: mas dói muito, vai fazer uma violência. Eu vejo as mulheres andando devagarzinho, depois faz lipo. Ela não quer. Que se quisesse mesmo, não tinha esse medo. Então você pode querer coisas materiais, mas pensemos também no tesouro verdadeiro, aquilo que vai nos edificar. Queiramos desenvolver a paciência, desenvolver a tolerância, perdoar. Não é fácil perdoar. Eu escrevi um livro inteiro só sobre o perdão. Está esgotado. Vai sair agora para uma editora europeia, se Deus quiser, um outro projeto para 2013. Mas é difícil perdoar. Então, busquemos, incluamos na nossa agenda o perdão. E coloca o nome da pessoa: perdão, a vizinha fulana de tal. Ah, mas eu não tenho tanto ódio dela, eu tenho birra, que ela é muito fofoqueira. Então você tem que perdoar, você não pode se incomodar com a fofoca dela. Aliás, diz assim a frase ali, ó: toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos eliminar em nós mesmos, em nossa própria experiência. Então, se a sua vizinha é fofoqueira e ela te incomoda, é porque você precisa eliminar a fofoca que você faz. Não é ela o problema, é você. É que você vê como se fosse a sua projeção. É de Freud. Freud chama isso de projeção. A gente vê no outro o que temos em nós. E Jung chama de sombra. A gente vê no outro a nossa própria sombra. Então, é momento de perdoar. É momento da gente se embrenhar um pouco mais no trabalho com o Cristo. Vocês imaginem se o mundo tivesse acabado 21 de dezembro, como é que a gente ia fazer? Está todo mundo morto. Pois é, estava todo mundo morto. Dia 22 eu levantei e disse: será que eu estou no mundo espiritual? Enfim, o mundo não acabou, mas a gente pode começar a pensar: eu vou me preparar porque o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2013. E aí a gente já começa a trabalhar no bem, nos embrenhar mais com o outro, nos envolver mais com o necessitado às vezes de um abraço, de um sorriso, de um prato de comida, mas também de um passe, de uma visita.
O pessoal do Avedalma, os lares de criança, tem tanta coisa para a gente fazer. Então vamos incluir isso também na nossa agenda. Porque lembra que tem um preço? O garçom dá o cardápio. No cardápio tem o pedido e tem o preço. Às vezes, para a gente conquistar algo material, existe o preço de algo moral que a gente tem que desempenhar. É aí que a gente vai provar para o Pai do céu a nossa convicção. Então registremos ali, porque o cardápio está aí. Um cardápio para a gente escolher o que vamos consumir durante 364 dias e 6 horas. Aliás, lá em Nova York, eu conheci o senhor Johnson Sinatra, 101 anos. Na verdade, ele diz que não tem 101, ele tem 25. É que ele completa ano bissexto. O aniversário dele é 29 de fevereiro. Então, dizendo que um jovem olhou para ele e falou: um dia eu quero ser igual o senhor, um idoso, uma pessoa velha, mas com qualidade de vida. Aí ele disse para o jovem: quantos anos você tem? Ele disse: 35. Ele disse: eu sou mais jovem que você. Eu só tenho 25. Naquela época ele tinha 100. Aí o jovem olhou para ele assim, assustado: é que eu completo o ano dia 29 de fevereiro. Então a cada 4 anos só, para mim só conta um. Então eu tenho, na verdade, 25. E seu Johnson é casado há 6 anos. Casou com 95. Está indo em lua de mel, apaixonado pela esposa, a esposa apaixonada por ele, ela brasileira, ele americano, norte-americano, fala o português com muita dificuldade, mas consegue entender. Assistiu minha palestra, ficou quietinho, ensina a palestra, e esse dia não teve tradução simultânea. Então o seu Johnson faz aniversário no dia 29 de fevereiro, mas mesmo assim, apesar de ele fazer aniversário só 4 em 4 anos, a cada ano ele faz os pedidos dele. Então nós temos aí a vida inteira, porque Jesus veio para nos auxiliar no encontro com Deus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Só que esse encontro com o Pai, ele é difícil, porque o Pai não está lá. O Pai Celestial não está na igreja católica, não está na igreja protestante, não está no centro espírita, não está no templo budista. Não é lá que eu vou encontrar Jesus, é aqui. Por isso é uma viagem muito mais difícil de fazer. Não é aqui no centro espírita, é aqui no templo espírita. Se eu sou espírita, é aqui dentro. E essa viagem depende muito mais de nós, depende muito mais das nossas convicções, depende muito mais da nossa dedicação, da nossa verdadeira paixão. Como foi apaixonado Francisco de Assis, dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Que eu semeie perdão onde haja injúria. Que eu leve fé onde haja dúvida. Que eu leve a verdade onde haja mentira, e a esperança para aqueles que estão em desespero. Que eu seja luz para quem estiver em trevas. Que eu promova a união na família, na casa espírita, ao invés da divisão, ao invés da discórdia. Que eu leve alegria ao invés da tristeza. Divino Mestre Jesus, consenti, Senhor, que eu procure consolar ao invés de querer ser consolado. Que eu procure compreender ao invés de exigir do outro a compreensão, exigir a compreensão do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do irmão, do colega de trabalho. Ao invés de eu exigir a compreensão, que eu compreenda. Ao invés de exigir o amor, que eu amo. O amor é daqui para lá, não é de lá para cá. Vocês sabem por quê? Porque dando é que se recebe, perdoando é que se é perdoado, e morrendo é que nascemos para a verdadeira vida eterna e imortal. Que a gente possa morrer no homem velho
na mulher velha e nascer no homem novo, na mulher nova em 2013. Muita paz a todos.